Bancos e corretoras recomendam compra da Eletrobras, principalmente após o Eletrobras Day. Nós vamos passar por todo o documento aqui. O Eletrobras Day foi bastante interessante realmente, e somente depois disso eu vou dar uma lida no que os analistas estão falando, porque eu não quero ser contaminado nessa minha primeira parte do vídeo com a opinião deles. Então eu vou falar a minha opinião aqui, depois de dar uma olhada por que eles estão recomendando compra, tá? Deixa o like no vídeo e considere também se inscrever no canal. Então a Eletrobras nos trouxe aqui múltiplos para compararmos a empresa em termos de EV e EBITDA para 2024 com outras empresas. Então como é que vai ficar? Comparando aqui com as empresas de geração, olha só, o EV e EBITDA da Eletrobras é de 6,3, ela está melhor que a SB3, embora a SB3 ainda vai ter um pouco de evolução em 2024, 2025 vai ser aí, vamos dizer, um período mais pleno dela. Mesma coisa a Áurea vai ter um salto também bastante interessante, o múltiplo mais pleno dela seria aí 2025. Mas também a própria Eletrobras vai continuar evoluindo, né? Essa também é uma verdade que não pode ser escondida. A Engie, que é o case mais estável, né? Que está aí evoluindo como um reloginho, né? Toda vez aí crescendo, a gente tem um múltiplo aqui melhor de todos. É a melhor empresa de geração, a Engie, na minha opinião, né? 7,2. E aí a gente tem a Ômega Energia aí mais para trás. Então ela comparou aqui com a de geração e ela parece, pelo menos na foto 2024, na expectativa, a mais barata. Quando a gente compara com as de transmissão, é aquilo que eu digo, a Lupar e a Transmissão Paulista são as mais baratas. Eu tenho uma leve preferência para a Transmissão Paulista em termos de múltiplos e mais preferência ainda em termos de case da empresa. É um case que eu gosto bastante, reforço melhorias, é um diferencial muito importante. Então, ela está também mais barata do que as empresas de transmissão, principalmente quando a gente compara aqui com a Taesa, né? Ela também se compara aqui com as renováveis global, não acho tão justo dessa forma, mas de qualquer forma ela está mais barata também que as comparáveis aqui. A Nexera era uma empresa aqui que é a VEG da energia, não tem nem como comparar. Eu no exterior eu tenho um ETF, que aí tem várias ações dentro, e uma empresa avulsa que eu escolhi. Quem é membro do canal já viu lá a empresa que eu escolhi, aliás ela está performando muito bem. Não é a Nexera, embora eu reconheça que a Nexera é uma empresa muito boa, o múltiplo dela é um pouquinho esticado, né? Então a gente vê aqui na energia global, ela também aqui à frente, né, da mais barata do que também a média. Então ela está mais barata em todas as comparações que ela fez aqui. Então a gente tem bastante coisa para falar da Eletrobras, mas antes eu queria contextualizar aqui minha carteira. Como que a Eletrobras entrou? Ela entrou um pouco antes de eu vender Energias do Brasil, ela já sabia que ia vender, então eu comprei a Eletrobras. Pouco depois eu vendi Energias do Brasil, comprei a Auren, mas ainda mantenho a SB3. Eu tenho outras de energia, mas essas três aqui, elas provavelmente vão estar disputando uma ou duas no máximo aqui vagas na minha carteira para o longo prazo. E por que eu simplesmente não me decido em uma? Primeiro que a SB3 eu já tenho, não estou comprando nesse momento, estou esperando, está em stand-by. Ela tem ainda um bom desconto na minha opinião, mas os contratos não tão longos da hidrelétricas não me agrada muito. Já a Auren e a Eletrobras, elas têm contratos longos aqui, e a minha dúvida é que em não aportar apenas na Eletrobras, por exemplo, vai apenas na questão do ruído político. A Auren Energia não tem esse ruído político, ela tem aqui uma estratégia muito interessante na geração de energia, é um case muito legal ali, a partir de, principalmente 2025 já vai estar mais redondinha, né? Enquanto a Eletrobras tem mais ruídos, e ruídos normalmente também é oportunidade. Então, nesse momento, estou equilibrando entre as duas os aportes. Então, a Eletrobras, após a privatização, ela é uma True Corporation, onde nenhum acionista pode votar mais de 10%. Essa é a principal reclamação do governo, que tem mais de 10% de ações e quer votar mais do que isso. Mas essas eram as premissas da privatização. A gente já vai falar sobre isso. E nós temos aqui, então, uma receita aqui do primeiro trimestre de 2023 LTM de 25,3 bi na parte de geração e 15,7 bi na parte de transmissão. Apenas para a gente ter aqui um contexto de o que representa aqui a empresa. Então, ela tem aqui uma parte maior na geração, mas a transmissão é muito importante. É uma RAP muito gigantesca, as linhas têm uma concessão grande ainda, de geração, então concessões aqui muito grandes, então é um prazo aqui longo também, mas o ruído aqui, por exemplo, do preço de energia é bastante grande. Falando primeiro da transmissão de energia,
Então, após o turnaround, a Eletrobras voltou a ser competitiva. No último leilão de transmissão, ela venceu um lote bastante importante, aqui bastante interessante, onde ela prevê aqui uma redução do CAPEX previsto aí de 15%, antecipação na conclusão em 24 meses, além de sinergia operacional, uma empresa gigantesca, ela consegue essas sinergias, né? Uma margem EBITDA fantástica de 95% e uma estruturação de financiamento otimizada. Então, foi um lote muito interessante que vai trazer aqui uma RAP de 68,7 milhões. O diferencial que a Transmissão Paulista tem, a Eletrobras também tem, que é a questão dos reforços e melhorias, e tem na parte de geração também aqui com bastante projetos já garantidos a serem feitos de melhorias, empreendimentos, modernizações, um investimento de 2,3 bilhões, enquanto na transmissão, muito interessante, né, bastante investimento aqui, possibilitando fazer 6 bilhões de investimentos. Isso aqui é muito legal, mas sem precisar enfrentar aqui os deságios dos leilões que a gente sempre vê que acontece. Então isso aqui muito interessante para a empresa, investimentos aqui até 2027 de 6 bilhões. Então a gente vê aqui a Eletrobras com as concessões de transmissão, 87% ainda são os contratos mais antigos delas, que foram renovadas aí há um tempo atrás, e nós temos os novos, que ela estava meio paradona, mas ela vai ganhando força agora, vai incrementando novos leilões, autorizações de reforços e melhorias também bastante, novas aquisições MA, então ela vai ganhando uma fatia mais importante aqui nesse crescimento, né? Então a empresa está de olho em diversas oportunidades diferentes, como aqui novos MEAs, orgânico, crescimento orgânico, greenfield, né? Tem aqui os reforços e melhorias como nós vimos, e tem as novas frentes também que podem ser bastante interessantes. A gente vai falar mais sobre isso. Estou falando aqui do preço de energia, que é um grande risco aqui do mercado. Vamos analisar como que funciona o preço de energia. Primeiro, quando a gente fala de energia elétrica, a gente tem uma demanda crescente ao longo do tempo e um preço que ele não acompanha exatamente a inflação, porque cada vez vai ficando mais barato também de gerar. O que faz as empresas ganharem mais dinheiro é que a demanda sempre cresce, então as empresas têm chance aqui de continuar crescendo. O preço de energia, se a gente vê aqui, ó, meio que, ó, ele quase que lateralizou pelo IPCA mais 50%. Isso aqui é atualizado IPCA mais 50%, ou seja, atualizado por metade da inflação. Ó, ele teve uma tendência aqui um pouco acima até, que na verdade agora nós temos nessa tendência aqui atípica de queda. Como eu já falei em outros vídeos, isso aqui deve normalizar mais para frente, mas esse cenário aqui é desafiador. Temos aí um periodinho aqui um pouco mais difícil à frente. Então a empresa ela tem que passar por essa situação. E a gente vê que ela tem aqui uma energia disponível para contratar, né, descontratada para 2024 e 2025 um pouco grande. Olha só para 2026 e 2027. Se a situação aqui não se normalizar, a tendência é que já esteja um pouco mais normal, mas se não se normalizar, ela vai ter dificuldades bastante pesadas. Mas de qualquer forma, a empresa conseguiu se lidar bem aqui em 2024 e 2025. Era esperado até nesse período aí pós-privatização, teve aqui a saída da cotização, né, para o mercado dela aí normal. Elas têm saído aqui até que relativamente bem. Olha só, o histórico de preço de energia dela tá interessante ainda. Quando a gente conta aqui com os descontratados, aí já começa a ficar mais baixo, que ela tem aqui um gap aqui livre, né, de energia, então vai ficando menor. Então ela tem que começar a fechar e aí gera aquela pressão. Será que ela não vai fechar a preços muito baratos? A energia está a um preço meio baratinho nesse momento, né? Então esse é um dos desafios da empresa, mas uma vez passada a crise de energia, a empresa tende a voar, né, decolar, porque a cotização na época do governo Dilma foi muito ruim para a Eletrobras, foi isso que quase destruiu a empresa, né? Foi a questão da cotização. E quando a gente pensa em novas soluções, é interessante saber que a empresa está de olho nessas questões. Ela fala aqui de geração não convencional, fiquei aqui interessado que ela está de olho em fotovoltaicas flutuantes, legal isso. Geração offshore, aquelas eólicas ali no mar, né? Uma potencial bastante interessante, embora seja mais caro nesse momento, os incentivos acabam compensando a empresa já ir avançando nessa frente, assim que tiver oportunidade. Microgrids também, tem aqui o mercado de capacidade, né, para compensação de intermitentes eólicas e solares, hidráulicas reversíveis, a resiliência do sistema que via armazenamento de energia, muito importante. Acho que o Brasil está meio parado nisso aqui, né? Importante. Hibridização também de hidráulica e solar, e o hidrogênio verde, que é muito promissor na minha opinião.
Eu constantemente me deparo com pessoas que não conseguem ter a visão de longo prazo, do quanto que o hidrogênio verde pode ser promissor. Eu fico muito interessado aqui de ver que a Eletrobras está muito de olho no hidrogênio verde por enxergar um dos papéis mais importantes aqui na transição energética. Ele vem aqui para ajudar no refino do petróleo, mineração, siderurgia, produção de fertilizantes, entre outros. Eu acho que na indústria de siderurgia ele vai ter um papel muito importante, essa é a minha opinião, tá? Então fiquem de olho nisso no futuro. E o hidrogênio verde ele terá esse papel importante nessa transição e permite descarbonizar processos que não podem ser eletrificados. Então basicamente é isso. E aí o Brasil ele tem aqui uma situação que é de muita geração, energia limpa, que facilita aqui a criação do hidrogênio verde, e isso pode ser muito promissor para as empresas do Brasil de energia, mas também de forma geral para o Brasil vai ser um drive interessante de crescimento aqui, o hidrogênio verde, tá? Então ela está muito de olho nisso. A gente vê aqui a tendência, né, de um crescimento bastante grande, a demanda global de hidrogênio verde. Eles mostram aqui, ó, várias frentes tendem a crescer bastante. E aí, então, a gente vai falar aqui do track record de transformação e criação de valor após uma empresa ser privatizada. O que se espera dela? Eficiência. Ela já vinha fazendo essa eficiência antes mesmo de ser privatizada, e após ser privatizada, esse processo vai seguir muito bem aqui. Já tivemos uma redução nos cargos de liderança aqui, ó, de 46% em relação a 2016, mas em relação ao ano passado já tivemos mais 17,4%. E na sequência a gente vê então o track record de transformação e criação de valor. Após a privatização, é isso que a gente está de olho. A gente quer que a empresa ganhe eficiência. Ela vem aqui fazendo muito isso com a simplificação da estrutura corporativa. Ela já vinha numa eficiência que antes mesmo de privatizar e acelerou isso ainda mais, né? Olha só, 82% desde 2016, depois que o Wilson aí teve um trabalho muito bem feito, na verdade, né? Mas olha como acelerou muito mais após a privatização aqui, ó, após, na verdade, essa questão de privatizar, antes mesmo de ser concretizada, né, já teve uma evolução muito grande aqui na racionalização dos SPEs, né? Nós temos aqui a redução dos cargos de liderança, também a empresa vinha fazendo antes, e acelerou após toda essa questão de ser privatizada aí, e agora privatizada vai acelerar ainda mais, né? Todos os dois pontos aqui. Temos a redução do pessoal total, 50,9 desde 2016, e acelerou ainda mais, olha só, 30,3, uma bela de uma acelerada. E isso aqui tudo não é pessoas sendo demitidas aleatoriamente, tem todo aí o plano, né, de desligamento voluntário, então não é ninguém tendo para a rua aí. Tem a negociação dos compulsórios e tem aqui a gestão de ativos e passivos, tudo isso aqui na questão da transformação e criação de valor. Temos aqui a futura potencial redução do PMSO, que é também, né, muita eficiência que ela vai trazer aí, de 41,8% até 2026. Até, ó, a gente já tem um salto bastante interessante até 2024 e ainda mais na sequência. Então, isso aqui é fantástico, né? Você reduz os custos, é algo que realmente traz bastante resultado no longo prazo. Então a gente ainda vê uma redução nos quadros de funcionários acontecendo mais um pouco à frente, mas um ponto muito interessante que vai continuar acontecendo é o custo médio por funcionários. Então olha só, 62% de redução do valor atual com as contratações de 2023. Isso é que eu acho que é insanidade as empresas públicas terem esses salários aí astronômicos para alguns funcionários, e aí tem um monte de tonto que acha que empresa pública vai ser mais barato as coisas. Só vai ser mais barato se tiver uma intervenção forte. E a partir do momento que você tem aqui a empresa aberta na bolsa, não deveria ter intervenção forte. Então acaba ficando mais caro, na verdade. Olha só, é muita diferença as contratações do preço atual das pessoas. O custo médio do funcionário total, olha só, de nível superior, é 40k no funcionário atual e as novas contratações 20k. Eu sou a favor de que o funcionário público que tem um salário muito acima da média do mercado deveria ter o seu salário revisto
ou caso ele não queira ser revisto, que ele perca essa estabilidade aí. Eu acho muito absurdo isso acontecer no Brasil, né? Isso porque eu sou muito contra o socialismo. E nas empresas públicas brasileiras que nós vemos, é um socialismo da alta sociedade, é um salário altíssimo, onde as pessoas não enfrentam o desafio do dia a dia para provar que elas merecem esse salário aí astronômico. Eu não tenho problema nenhum de ver que umas contratações dessas aqui que são altíssimos salário, porque o cara está concorrendo ali diariamente. O ruim é o cara em algum momento ter um salário altíssimo e não enfrentar essa concorrência. Para mim, tinha que ter ou nivela o salário ou passa a perder a estabilidade aí. Eu não sou contra a estabilidade desde que tenha uma estabilidade baseada numa realidade de salários. Enfim, essa é a minha opinião, né? Eu acho muito errado isso. Enfim. Então nós temos aqui investimentos estratégicos no radar, Greenfield, M&A, reforços, expansão e novas tecnologias, além das otimizações, né, com desinvestimentos em alguns pontos não estratégicos, também os descruzamentos. Ela fez ali um case interessante de troca ali com a Neoenergia, foi interessante, e além de toda essa eficiência nos custos que ela deve levar ao longo do prazo. E o grande risco aqui é o governo poder meter o bedelho. Então agora eu li aqui a opinião dos analistas e vai muito em linha com o que eu falei durante o vídeo, tá? Eles estão bastante otimistas aqui. Nós temos o pessoal elogiando exatamente a comercialização de energia, conforme eu falei. Era um risco muito perigoso, mas a empresa está levando muito bem isso à frente. Aos poucos ela vai descontratando aqui, né? Realmente me surpreendeu, eu tinha um medo um pouco maior disso aqui. Tá indo bem, mas a gente viu lá que tem desafios ainda à frente, 2026, 2027. Tem um pouquinho de perigo, mas a empresa está indo muito bem aqui, está mandando bem. Eficiência operacional, acho que é a parte mais importante, né? Tanto aí na estrutura como um todo, como própria aqui, redução dos custos, né? Com o pessoal, isso aqui não tem nem o que dizer, né? Mas existem críticas aqui também, a gente já vai dar uma olhada, tá? A alocação do capital, isso aqui é muito importante, isso aqui vai muito em linha com os investimentos. Como a empresa é uma geração de caixa gigantesca, conforme ela vai aqui se otimizando na eficiência, vai tendo mais dinheiro para ela estar investindo. A gente tem que ver o que ela está investindo e está indo muito bem planejado. Inclusive, eles lembram aqui que ele ganhou um ótimo leilão de transmissão. Ela está indo, voltou ativa, né, vamos assim dizer, mas sem correria, sem fazer investimentos imprudentes. Perfeito, também concordo bastante em relação a isso. Temos aqui a questão que eu não comentei no vídeo, que é a redução do saldo provisionado aqui em relação ao empréstimos compulsórios, pode gerar muito valor nos próximos anos. Está com alguns executivos no evento, também é bem lembrado aqui por eles, né? Pode realmente dar uma boa geração, é um valor bastante relevante, né? E aí o pessoal aqui finaliza, né? E aí, vale a pena as ações? Vale, todo mundo recomendando compra, unanimidade, né? A gente vê o Bank of America recomendando um upside de 30%, mas eles se decepcionaram com uma questão aqui, né? Que é exatamente a redução dos custos. É 42%, que eu achei muito bom, mas eles esperavam 50%. O ritmo de 4 anos contra 3 anos. Eu realmente também esperava um período um pouco menor. Sobre aqui a redução, eu não tinha nenhuma expectativa. Eu achei 42 interessante. A Credit Suisse também saiu bastante positiva, deu um upside aqui de 26%. Eles elogiaram aqui todos os caminhos que a empresa estão seguindo, né? Desdobramento de temas irrelevantes, como o BRSE, o Angra 3. Tem vários. A Eletrobras é tão gigante que eu não poderia falar em apenas um vídeo tão curto, tá? Realmente é um case muito promissor. A Eleven aqui, ó, mais otimista de todo mundo, falando que tem um upside de 84%. Eu acho que a Eleven está com uma visão mais de longo prazo. Eu acho que esses números aqui que eles estão falando aqui, ó, são poucos, tá? A Eletrobras, ela tende aqui a trazer bastante valor. Óbvio, tem o risco. E aí a gente vai falar então. E o risco está exatamente nas questões regulatórias, né? E aí é aquilo que eu já falei para vocês em outros vídeos. Primeiro, a questão do RBSE, eu já falei muito, cobri bastante aqui com a transição paulista, onde existe um risco ainda, inclusive para a transição paulista, da ANEEL dar uma bagunçadinha ali. Porém, na última atualização, nós vimos que ficou menos pior, tá bem mais tranquilo essa questão, mas pode ter alguma surpresa aqui. Então, isso aqui deve ser fechado nos próximos meses, não deve ser negativo como esperado anteriormente pelo mercado. Isso foi um dos pontos que fez a transição paulista também dar uma subidinha, tá? Então, assim, não vai ter uma bagunça, mas pode ter alguma baguncinha. Mas isso aqui eu acho que é o de menos. Isso aqui, ó, para Eletrobras, em termos do outro risco, isso aqui até é pouca coisa. O risco mesmo é aqui, olha só. Aqui está o risco, que é a questão da privatização. O pessoal está reclamando de questão de voto, 10%, não sei o que.
voltou a falar na reestatização. Eu quase caí para trás quando vi o ministro da Energia falando isso. E você já sabe que o governo tem 42% do direito a voto em termos de ações, mas só pode votar no máximo 10%. Isso aqui é o combinado não sai caro. O governo tem a Golden Share para poder fazer algumas diretrizes mais importantes, enfim. Aí vem a questão, o que o governo quer em relação à Eletrobras? Ele quer o quê? Impedir aquelas demissões de caras que estão ganhando salários astronômicos? Esse tipo de eficiência que ele quer no Brasil? Porque o nosso ministrão aqui está falando que é importante para o Brasil. É importante para o Brasil o quê? É importante para esses caras que ganham salário altíssimo, né? Enfim, eu achei que era só esse problema aqui dos votos, mas não é não, é mais grave. E aí o ministro fala então que o caminho adequado pode ser o judiciário. O meu medo é que esse judiciário possa tomar uma decisão sem pressão desse partido poderosíssimo, que é influente, que é o PT. Eles são meio que ditadores. Então será que ele não vai interferir aqui no judiciário? Interrogação, né? Aí fica a questão do ouvinte decidir, né? Eu não estou cravando nada, mas eu fico com receio. E aí ele fala aqui que o judiciário pode ser o caminho mais correto para ambos os lados, e aí volta novamente eu comento. Será que o judiciário não vai ser pressionado? Fica a minha dúvida aí. Não estou afirmando, nem quero afirmar, e nem posso afirmar também caso eu fosse querer. E aí ele fala que a Eletrobras está até apta a negociar, eles têm resistência externa, mas não são intransigentes. Aí fala da questão da privatização, o compromisso de pagar 26 bilhões na conta do desenvolvimento energético em 30 anos, mais queria que esse prazo fosse o menor, de 4 a 6 anos, é bastante apertado, para que tanta pressa? E aí ele encerra com chave de ouro, defendendo a restatização da Eletrobras, se houver saídas de mercado. E aí realmente eu quase caí para trás da cadeira quando eu li algo desse tipo. Então a Eletrobras é um case extremamente promissor, mas com esse risco político. É por isso que eu comprei ela via operações protegidas em opções, a qual eu ensino no meu curso de opções, como você pode fazer, caso você queira. Está no link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Ainda está dentro do meu range de preço, mesmo que ela tenha subido aí já bastante desde a minha compra. Ainda está dentro dos conformes e eu posso estar comprando mais da mesma forma. E considere se tornar membro do canal. Normalmente vídeos longos assim eu divido metade para o canal e metade para membros. Dessa vez eu resolvi trazer todo para o canal aberto. Vamos ver como é que ele performa. Mas o fato é que as pessoas não têm paciência de ver vídeos longos. Um abraço, até o próximo. Valeu!